Boa noite, sejam todos bem-vindos a Terça com Sucesso. Hoje eu vou apresentar um vídeo, onde a gente vai ouvir por uns 5, 6 minutos, e aí eu abro para a plenária para que a gente possa fazer uma avaliação sobre aquilo que a gente ouviu e os dados que foram apresentados sobre tecnologia na educação. As pesquisas foram feitas pelo NICBR em 21, 22, mas ela traz para uma reflexão atual, né, de como a gente entende se melhorou, se piorou. Existem indicadores ali bem interessantes, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui A pandemia, sem dúvida, forçou uma verdadeira revolução digital nas escolas do Brasil. Mas e depois? O que aconteceu quando todo mundo voltou para a sala de aula? Hoje a gente vai mergulhar nos dados da pesquisa TIC Educação, comparando 2021 e 2022, para entender se essa transformação digital veio para ficar ou se foi só uma onda que já passou. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa. Todo aquele avanço tecnológico, que foi feito meio na correria por causa da emergência, ele deixou um legado de verdade ou foi só uma adaptação de momento? É isso que a gente vai investigar juntos agora. Para a gente entender a mudança, primeiro a gente precisa voltar para 2021. Naquele ano, o ensino remoto não era uma opção, né? Era a única realidade possível. Foi um momento de pura reação, de muito improviso para manter as coisas funcionando. E olha só a escala disso, 98%. É praticamente todo mundo. Isso dá uma dimensão do tamanho do desafio, que foi universal no país inteiro. Não foi algo de uma região ou outra, foi geral. E aqui tem um ponto fundamental. Essa migração em massa para o digital, ela foi sustentada em grande parte pelo esforço individual dos professores. Eles usaram os próprios computadores, os próprios celulares, a própria internet de casa. Foi uma carga imensa colocada nos ombros dos educadores para a educação não parar. E para completar esse cenário, olha que dado preocupante. 1 em cada 4 professores, ou 26%, disse que não recebeu nenhum tipo de apoio da instituição. Isso só reforça a ideia de que o sistema reagiu à crise na base da garra dos seus profissionais. Agora, a história começa a virar. Quando a gente avança para 2022, com a volta às aulas presenciais, uma coisa notável aconteceu. É aqui que está a grande virada de chave da nossa análise. Um salto. E um salto impressionante na infraestrutura de tecnologia das escolas. A primeira evidência está aqui, no acesso mais básico. Olha essa diferença. A gente sai de 82% e pula para 94% de escolas conectadas. Isso em só 2 anos. É um avanço que, em tempos normais, talvez levasse uma década para acontecer. Mas o mais interessante não é só ter internet, né? A qualidade faz toda a diferença. E olha o que aconteceu com a internet de alta velocidade. Nas escolas estaduais, mais do que dobrou. E nas municipais, quase triplicou. Isso, na prática, muda completamente o jogo do que é possível fazer com tecnologia dentro da sala de aula. Bom, com escolas mais conectadas e com internet melhor, o que a gente esperaria? Um boom no uso de ferramentas digitais, certo? Pois é, a realidade se mostrou bem mais complexa. Vamos ver agora as consequências inesperadas e até meio paradoxais desse avanço todo. E aqui vem a primeira grande surpresa dos dados. O uso de plataformas virtuais, que foram a espinha dorsal do ensino na pandemia, simplesmente despencou. Caiu de 51% para 33%. É uma queda muito, muito forte e que vai contra a intuição. A explicação mais direta, claro, é o fim da obrigatoriedade do ensino remoto. Com todo mundo de volta na sala, aquela necessidade urgente da plataforma como o espaço principal de aprendizagem, ela diminuiu bastante. Faz sentido. E o paradoxo continua aqui, na parte de capacitação. A participação dos professores em cursos sobre tecnologia também caiu. É um movimento bem contrário ao que a gente poderia esperar, já que agora tem muito mais infraestrutura disponível. Será que é um sinal de esgotamento digital? Fica a dúvida. E este slide mostra exatamente onde foi o corte. A formação específica para ensino à distância ou híbrido foi a que mais caiu. O sistema parece ter virado a página do modo crise. Mas a pergunta que fica é, para onde a gente está olhando agora? Então, vamos juntar as peças. De um lado, a gente tem ferramentas e uma infraestrutura muito, mas muito melhores do que antes. Do outro, parece que houve uma redução tanto no uso quanto na busca por capacitação. Isso nos coloca num cenário totalmente novo, cheio de desafios e oportunidades. E esse dado aqui é poderoso. Mesmo com mais internet, com mais computadores, 3 em cada 4 professores ainda se sentem despreparados.
fica muito claro que o gargalo deixou de ser o equipamento, a infraestrutura, e passou a ser a capacitação, o preparo das pessoas. E no fim, a pergunta que fica é essa: do que adianta ter as melhores ferramentas se as pessoas não se sentem seguras para usar? O futuro da educação digital no Brasil vai depender mais de fibra ótica e servidores, ou vai depender da capacitação e da visão pedagógica para usar tudo isso de forma inteligente? Bom, toda essa nossa análise foi baseada nos dados da pesquisa TIC Educação, no material adaptado pelo engenheiro Valmir Feltrin para a Sucessu SP. Quem quiser se aprofundar nos números, os relatórios completos estão disponíveis online. E para continuar essa conversa, fica o convite para participar do grupo de interesse em inteligência artificial da Sucessu SP. Muito obrigado pela companhia. Vou baixar minha mão aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Outra vez eu estava tentando falar com vocês e o fone de ouvido não estava dando trabalho. Mas beleza. Tem um ponto, a minha esposa ela é professora e ela, 3 anos atrás, ela é tutora, né? Tem esse cargo de tutora que é para quem faz ensino à distância. Acabam tendo 2 professores. E aí o que ela me conta é que como o MEC está apertando o cerco para a EAD e obrigando o retorno, às vezes era 100% remoto, agora eles estão colocando 2, 3 vezes por semana. Tem muito aluno que está falando, quer saber de uma coisa? Já que é para ir 3 vezes, eu estou indo para sempre. Então está saindo do curso de EAD, fazendo 100% presencial, porque esse modelo e eu acho que o MEC está indo nesse lado porque as notas estão piores, né? E aí, então, eu acho que é a mesma reação que as empresas estão fazendo em voltar, tendo que os funcionários estão ficando em casa e não estão produzindo como local, então eu quero ficar olhando para a cara de cada um, que mesmo ficando 10 minutos, 20 minutos no café, vai produzir mais. Então eu vejo que tá caminhando exatamente igual às empresas, né? Acho que cada vez mais, talvez uma pós-graduação, uma especialização, funcione muito bem como EAD, mas uma primeira faculdade, por exemplo, não está funcionando, porque a minha esposa dá aula, é faculdade, né? Então você vê que também não está funcionando, né? Bacana, cara, um depoimento bem interessante, traz uma visão real de como as coisas estão acontecendo, inclusive, né, passado aí, estamos em 26, né, praticamente 4 anos aí de distância, ou seja, o que está dizendo lá, que foi percebido em 22, está acontecendo, né, ainda hoje. Continua. Né? Bacana. Continua. O Milton levantou a mão, eu estou seguindo a ordem aqui, tá? Se você estiver falando, Milton... O Walter está na frente. Então vai lá, Walter. Desculpa. Boa noite, Walter. Imagina. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço aqui. E que tema legal de falar. Acho que a Andressa que está aqui com a gente conhece um pouco mais da minha história, mas eu tenho 20 anos de trabalho no setor público, principalmente em educação e governo, né? Então, esse tema está muito no meu DNA, né? Meus pais também professores, então eu acompanhei desde muito novo essa história da digitalização das escolas, inclusive com alguns projetos aqui da Secretaria do Estado de São Paulo, onde eu trabalhei. Boa parte do que eu observei ali na avaliação da notícia, meu sentimento, né, acompanhando o ensino hoje, ele continua da mesma forma, falta capacitação dos professores, ou seja, uma base de apoio para a educação, né, em sala de aula, porque, de fato, a tecnologia em si demorou muito para chegar lá. Para você ter uma ideia, eu estava implementando um projeto de inclusão digital em 2018, no estado de São Paulo. Então, foi ontem, né? Implementando laboratórios e infraestrutura, como foi colocado ali, fibra, computadores, uma internet mais interessante. Então, o que eu sinto? Capacitação, interesse da rede em poder fomentar a tecnologia
na escola, porque muitas vezes o professor ele pode ter vontade, determinação, mas ele sozinho, muitas vezes, ele não consegue mover questões regionais, seja dentro da escola, blockers, né? Ou mesmo na rede que ele faz parte. Secretaria de ensino, assim por diante, aí pensando em ensino público, né? Privado, eu acho que já vai no caminho contrário, que eu também trabalhei bastante nesse momento. Tecnologia é first, porque é o que rentabiliza, é o que traz aluno, que faz a roda girar. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que, pegando exemplos que eu tenho acompanhado, principalmente com foco de inteligência artificial, nesse último ano, nos últimos 1 ano e meio, a inteligência artificial no setor público, principalmente, tem sido muito trazida por grandes empresas. Então, eu vi um movimento muito legal do Google, da Microsoft e de outras, a Amazon também, fazendo movimentos com os educadores, criando certificações específicas para os educadores. Eu tenho, inclusive, uma delas de Microsoft Educator, fomentando tecnologia para uso em sala de aula com os alunos. Além disso, essas empresas também criaram programas de capacitação para aquele adolescente que já está saindo da escola, vai entrar no mercado de trabalho, para ele já aprender uma profissão mais alinhada ao nosso novo ciclo. Então, eu sinto que está tudo se conectando. E aí, esse retorno, fechando a minha fala, esse retorno do presencial é bastante isso que o Alex colocou aqui. Eu também senti, né, o MEC dando uma fechada, principalmente em questão de nota, cursos específicos que estavam performando mal, retorno para o presencial. E isso tem um complicador, né, porque talvez o grande diferencial daquele curso era justamente a liberdade e tranquilidade para o ensino. Eu, por exemplo, faço uma pós-graduação, um MBA, numa faculdade do Rio Grande do Sul. Jamais eu consegui fazer essa viagem sempre para cursar. Então, ia inviabilizar esse curso para mim. Então, só queria dar algumas pílulas aqui de experiência, e muito legal por você ter trazido esse tema aqui para o debate. Legal, bacana. Obrigado pelo seu depoimento também, acrescentou bastante. Milton? Oi. Bom, no meu caso, vou trazer o outro lado da moeda. Eu tenho 2 filhas que passaram o Fundamental 2 na pandemia. Então, as duas passaram a estudar em casa. E aí, de um lado, teve uma imersão assim absurda para a tecnologia, uma coisa que não ia acontecer se não tivesse a pandemia. Então, eu acho que isso foi se dá para dizer que teve alguma coisa boa nessa pandemia, acho que isso foi, sim, um ponto positivo para essa juventude aí. Tanto uma coisa assim, eu já uso o Teams há muito tempo, e a minha pequena descobriu que se ela pegasse um PDF pelo Teams, ele consegue ler em voz para ela. E ela fazia isso, todo o material que ela recebia da escola, ela botava para o Teams ler para ela. Ela não precisava nem ler o arquivo. E eu não tinha a mínima ideia que isso era possível. Ela que me ensinou isso aí. Então, são coisas assim, alguns aspectos aí que eu acho que foram muito interessantes, muito importantes aí para o aprendizado deles. Mas concordo, não tem jeito, o presencial é mais efetivo, o olho no olho faz diferença. Mas, de qualquer jeito, foi algo bem interessante. Eu não posso dizer que não valeu a pena, se dá para falar uma coisa desse jeito, né? Agora, entendo que é natural essa queda que está tendo aí na utilização, como a gente está vendo isso no mercado de trabalho também, isso é bem natural, não vejo isso, não me surpreende, vamos dizer assim. Entendi, bacana você trazer para esse outro lado também, né? E eu acho que, de fato, olhar a pandemia somente como coisa ruim, né? Não ter experimentado com família, perto, conhecimento, enfim. É interessante, é uma reflexão bem bacana. Vamos lá, Varala.
Boa tarde. O tema é muito bacana, acho que tem várias reflexões e várias experiências. Do que o Alex falou, do que o Walter falou, eu acho que quando eu estava na pandemia, eu estava no México, e no México eu acabei convivendo por um bom tempo com duas famílias, a gente alugou uma casa fora da cidade do México e ficou um tempo fora, meio que isolado. E as crianças faziam a aula remota. E eu via que isso não funcionava. Era nítido que isso não funcionava, não era nítido. Porque a criança, para manter a atenção numa tela, 4, 5 horas com o professor falando, não tem como, não tem como. Aí a mãe entra, traz um bolacha, um leite, o cachorro late, ou faz uma paradinha pro sol, e tem piscina, e quer sair, está cansado, está com vontade de não... Eu acho que são vários aspectos para falar em educação à distância. Acho que primeiro, se as famílias estão preparadas, sua casa tem espaço para o seu filho estar talvez algo isolado, sem ter influências externas, sabe? Tem um espaço, tem uma mesa, ou vai ficar no sofá com a televisão ligada em mute e com o computador aqui do lado. Eu também eu vi várias vezes isso. Então, acho que a nota cair, é lógico que ia cair. Meu sobrinho estava no Brasil e ele perdeu os 2 últimos anos do colegial e ele teve que fazer cursinho depois para poder recuperar. Meu irmão fala, não, ele perdeu. Não tinha como, não é a mesma qualidade de ensino. Mas não sei se é porque é o ensino digital em si. Eu acho que é o que um pouco do Alex falou. Cara, eu não sei se os professores estão preparados, eu não sei se os métodos pedagógicos estão preparados, eu não sei se as famílias estão preparadas. Aqui na Colômbia, eu tive uma reportagem de uma empresa americana que trouxe uma metodologia para seguir o ensino à distância. Mas assim, é tudo. Eles têm um método que você segue como se fosse uma aula digital e tem um programa lá. E tem muitas famílias que aderiram com as vantagens de que, puxa, aqui em Bogotá é super complicado o trânsito, não precisa deslocar, fica em casa. Vou tirar meu vídeo que está congelando aqui. E agora tem uma discussão com o secretário da Educação. Isso vai aceitar ou não para currículo? Você vale ou não vale? Quem controla? Né? Quem controla a prova que foi feita com o aluno? É válido a Secretaria de Educação? Então, está uma discussão sobre esse tema. Então, tem até um aspecto jurídico, um aspecto pedagógico, o aspecto tecnológico, será que as ferramentas são adequadas? Acho que é um pouco do que nós estamos escutando hoje. Todo mundo fala em IA, mas será que a IA resolve o problema das empresas ou é mais um problema para as empresas? Né? Ou seja, será que tem sentido aplicar IA? Poxa, será que tem sentido aplicar tanta tecnologia na educação? Se fizer sentido, acho que faz, mas será que não estão, tipo, empurrando com a barriga, dizendo, não, joga aí, o Walter falou, é o digital que chama o ROI, né? As famílias vêm lá, tem IA, tem tecnologia, tem computador novo, não, vou botar meu filho nessa escola. Puta, mas será que isso está educando efetivamente? Fica a reflexão, acho que é um ponto bem interessante. Eu acho que a pandemia foi um laboratório, no final das contas, né, sobre esse tema, não só para as escolas, mas também para as empresas, de como trabalhar EAD. Como o Alex falou, né, puxa, acho que o cara trabalhar ou estudar de casa, talvez para um nível superior, uma pós, eu acho que vale o que você está pagando, né, além do mais, acho que você tem mais consciência. Mas agora, para talvez um nível fundamental, um ensino médio, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, acho que o aspecto humano de relacionar com os amigos, com os colegas e com o professor, eu acho que isso ainda tem mais valor até do que o próprio ensino em si. Prepara o ser humano, né? Não é simplesmente joga a matéria lá e o cara joga no chat GPT, faz o resumo e está tudo certo. Então fica as discussões. Obrigado pelo espaço. Valeu. Obrigado, Varaldo, pelo depoimento aí. Isso tem toda a razão quando você fala de que a televisão no mute, né, a bolachinha que chega, o cachorro que late, né? Esse era um convívio na época da pandemia, e você despertou algo bem interessante, que é a paciência, né? O quanto aquela criança está disposta a ficar olhando uma tela tanto tempo, né? Que é bem interessante, tem que ser algo muito cativador. Vai lá, Edson. Boa noite, senhores. Complementando até um pouco. Eu também tenho 2 filhos, né? Mas eu tenho a minha pequena estava na pandemia, estava no ensino fundamental, e o meu segundo mais velho no ensino médio, né? E houve uma diferença muito grande aí de desafio para os dois, né? A pequena foi um desafio imenso alfabetizar uma criança à distância.
E aí a gente vê fatores como, por exemplo, que uma criança que está aprendendo a escrever, a professora no presencial, ela ensina a pegar no lápis. Se a pega do lápis estiver errada, ela não consegue escrever. Simples. E como é que você vê isso à distância? Então, tinha esses desafios. Eu participei muito A gente teve que montar uma estrutura aqui, colocar uma área separada para eles, uma internet separada só para eles poderem assistir a aula, porque nos primeiros dias a banda da internet não dava conta, eu dividia aqui o meu trabalho, da minha esposa, e a internet para eles assistir, ela não dava. Eu tive que contratar mais uma segunda e uma terceira, eu tinha 3 internets aqui dentro de casa. Tá? E depois também participei muito com os professores para ajudar nesse desenvolvimento da pequena. O meu mais velho, ele nunca precisou estudar na vida. Ele sai da sala com a matéria toda na cabeça. No AD, na distância, não. Ele tinha que parar para estudar. Entendeu? Então, a gente sabe, não precisa ser muito professor para saber que presencial se aprende muito mais fácil do que a distância. Né? Por mais que uma tela prenda a atenção da criança, ela prende a atenção de outro jeito, não para aprender. Agora, em termos de, olhando o lado positivo, como o Milton colocou também, cara, o nível de tecnologia, pegar o Pedro consegue fazer PowerPoint no celular, com o celular. Ele não precisa de nada no computador para fazer. Tudo que a gente faz aqui, nós aqui na nossa cidade, que a gente faz com o computador, ele faz tudo com o celular. Ele mostrou um dia uma apresentação que ele fez com o celular. Eu falei, o que fez para você foi o chat? Eu falei, não, pai, eu peguei o PowerPoint aqui e coloquei. Como que você consegue operar o PowerPoint no celular? Aí ele olha para minha cara com aquela assim, como é que não dá? Não fosse a coisa mais fácil do mundo, né? A Isabela, complementando o que o Milton colocou, outro dia eu peguei ela usando o chat para fazer a matéria dela. Né? Eu falei, não, você não pode pegar o chat para responder suas perguntas. Né? O máximo que você pode fazer para ele é pedir para ele te ajudar a corrigir. Primeiro você faz, me mostra, depois ele corrige. Ela falou, tá bom. Então, no começo eu pensei que ela ia perguntar para o chat se a resposta estava certa ou errada, porque ela nunca escreveu nada para o chat ou no Google. Ela só fala. Igual o Milton colocou, né? Essas coisas assim, pô, a gente vai lá e digita. Eles não, cara. Eles já capta que não precisa digitar, é só falar que a máquina entende. A gente fica digitando. Aí, quando ela foi corrigir para o chat, ela simplesmente pegou a página que ela tinha feito o exercício, tirou uma foto e falou, corrige para mim. Assim, então, o nível de usar a tecnologia que eles usam hoje, tá, foi muito anos-luz na minha frente, na nossa frente aqui, que somos de tecnologia. E eu vi que a pandemia ajudou. Tá? E na forma de voltar para as aulas, na escola que eles estudam, a gente fez um debate com vários professores e também outros estudiosos, e os professores colocaram que a melhor coisa que a gente estava discutindo se ia colocar no híbrido, metade das aulas presenciais e outra parte nas aulas. A escola é particular, né? Se ia fazer a presencial e particular, porque muita gente achava que era melhor. E depois de muito debate e de trazer alguns profissionais, chegou à conclusão que não. O melhor era 100% presencial. Se você deixa lá para o EAD um exercício, uma palestra que um professor deu para o aluno complementar. Mas o ensino presencial, ele ensina mais. Entendeu? Era isso aí que eu contribuí para vocês. Obrigado pelo tempo. Que isso. Obrigado, Edson. Contribuindo aí com essa visão também dos familiares, né, das crianças, né? Isso é muito interessante. Né? Pelo primeiro momento, elas que são as que mais têm facilidade com a tecnologia, mas quando vai para esse contexto de usar a tecnologia para você aprender outra matéria, talvez isso seja um impeditivo aí, né, Walter? Pode falar. Depois o Vladimir. Claro, e muito legal ouvir as experiências de vocês. Eu queria só complementar, eu acabei colocando no chat aqui 2 links de um case de sucesso, inclusive aqui da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com a Microsoft, que ajudou, usando a inteligência artificial, a ajudar a acelerar a correção de provas, porque sempre foi uma dor muito grande para os professores.
Então, aquelas provas, redações muito específicas, então a IA tá navegando muito bem aqui para apoiar esse professor. E aí, pegando um ponto aqui, acho que também trazendo um pouco do Gartner, é algo que eu acredito também, a IA, a melhor IA, seja para a vida, ou seja para o negócio, é aquela que o homem, ele acompanha, mas ela não entrega tudo na mão da IA. Então, ele vai ajudar você a desempenhar um papel, mas é você que vai tomar a decisão. A gente sabe que tem outras agora, outras IAs, várias, não estou dizendo que é certo ou errado, mas na minha opinião, acho que não. Acho que o humano ainda tem que ter o controle. Mas pegando esse outro pedacinho que o Edson colocou agora, a minha esposa está estudando para concurso público usando o Gemini, usando o Notebook LM, usando o próprio Gemini, num contexto onde todas essas principais LLMs, ChatGPT, Gemini, Copilot, criaram módulos de ensino, uma caixinha específica, uma roupagem que você habilita lá, então ela não vai te dar a resposta, ela vai te ajudar a chegar naquele raciocínio para que você possa aprender, né? Então ela não vai fazer o dever por você, ela vai ser um parceiro. E aí, fechando o raciocínio só da minha fala, existem vários métodos de ensino, isso que o Edson colocou, que é forma de ensinar, né? O próprio Valmir também colocou na fala dele, métodos de ensino. Quando você está no presencial, você está no híbrido, você tem vários métodos. Um que eu gosto particularmente muito, o que se chama sala de aula invertida, onde o professor, ele é um auxiliar, ele é um orientador, ele não ensina, ele abre um debate com os alunos, mas os alunos é que vão atrás, vão pesquisar, vão trazer a matéria e tirar as dúvidas lá. Acho que vira a chave como foi comigo, imagino como foi com vocês, onde a gente ficava lá observando o professor escrever na lousa e pegando a informação. Então, essas trocas do ensino são coisas que têm que ser discutidas, mas só queria contribuir mais com esse ponto. Agradeço. Que isso, obrigado. Foi um debate bacana. O Vladimir também levantou a mão, por favor. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Só para lembrar quão importante é você disponibilizar todas as ferramentas, grifas em negrito, todas, porque tem lugar nesse Brasil, que é um continente, onde a criança para ir na escola precisa andar quilômetros, pegar ônibus, etc. Quer dizer, quando você faz a escola à distância, se aumenta a possibilidade de aprendizado. Continua não sendo perfeita, continua, enfim, com todas as limitações. Talvez o lugar onde a criança esteja, na fazenda, não tenha comunicação. Não, tá bom. Mas se aumenta a quantidade, a possibilidade de aprendizado, primeiro. Segundo, você padroniza, né? Você padroniza, quer dizer, a mesma educação que você dá num estado que tem mais adiantado, com mais escolas, você dá o mesmo ensino para aquele local remoto no Brasil, e existem tantos. Então, essa é a minha mensagem. Pronto. Obrigado por trazer essa visão do território e de outras dificuldades que existem, né? Que é o deslocamento, que é esse distanciamento mesmo. O Walter até mencionou aqui que ele visitou escolas indígenas que utilizam satélite aqui em São Paulo. Não sei se foi essa que fica no extremo sul aqui em São Paulo, é essa? Então, tivemos... Marcilac. Exatamente, Marcilac. Também eu tive a oportunidade de visitar, de conversar com o cacique lá sobre... A internet do governo, né, que o Estado de São Paulo providenciava, chama GESAC. Nem sei se existe ainda, mas era o que era de must na época. Aí eu vou dizer para você que fez o projeto GESAC, fui eu, quem ganhou foi a Embratel, então eu conheço muito bem, por isso que eu fui visitar, então eu tenho também um grande carinho e me surpreendi positivamente em chegar numa tribo indígena dentro da cidade de São Paulo, né, e identificar ali um rack cheio de tecnologias, uma parabólica bem instalada, né, as crianças assistindo no modo deles, né? Aí eu não vou criticar, estavam peladas, aquela coisa, mas também super saudáveis, né? Então tem todo um modelo de viver deles
e o Vladimir colocou uma padronização que eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que quando nós entramos em padronização de ensino, né, nós permitimos que todo o território possa ser medido da mesma forma, né? Quando a gente pega lá os indicadores de ensino, né, ele não fica fazendo muita distinção, ele quer saber se você atingiu aquele percentual, e naturalmente, quando não tem tecnologia ou tem essas dificuldades, o pessoal que não tem acesso acaba sofrendo um pouco mais, né? Bacana. Roberto, vai lá. Oi, boa noite a todos. Cheguei meio atrasado aí, não peguei o comecinho da conversa, mas já pela evolução aí das colocações, né, dos pontos de vista aí, deu para fazer um apanhado aqui, né? E aí, não sei se o que eu vou falar contribui ou não, mas são depoimentos, né? Primeiro, relembrando aí, né, a gente está falando de tecnologia, e, querendo ou não, um dos maiores saltos que nós tivemos aí foi um negócio chamado internet, até o momento que se consolidou de uma forma assim. E eu fiquei muito entusiasmado, porque eu tenho uma ligação forte com o setor de educação, né? Então, na época, eu fiquei muito entusiasmado. Só para dar um exemplo para vocês, eu achava assim que aquilo era um recurso fantástico que se somaria aos recursos tradicionais que a gente utilizava na escola. Eu, por exemplo, fui entender aquele movimento de rotação e translação de planetas quando eu já tinha 16 anos, que eu consegui visualizar. Eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido. E aí eu achei, por exemplo, como é que funciona a questão do movimento dos elétrons, os átomos, a distribuição dos... Eu achava, os livros, eles são estáticos, eles são... são imagens planas, então eu imaginei que com a internet a gente conseguiria dar um salto gigantesco na educação, né, por conta desses recursos de animação, né, de tornar a aula dinâmica e atrativa para os alunos, né? E, de certa forma, assim, isso me frustrou muito, porque eu participei, né, desse processo educacional aí, e continuo participando, e a coisa não andou como eu imaginei que andaria, né? Não sei se agora, com inteligência artificial, a gente ganha uma ferramenta a mais, um trunfo a mais, que pode vir a contribuir com esse cenário. Como experiência, nos anos 90, eu desenvolvi um game que é um teste vocacional lúdico, o primeiro que eu tenho notícia, tanto no Brasil como fora. E ele já está na terceira versão, e o Edson falou aí, né, assim, de prender a atenção do aluno por alguma coisa. Gente, eu tenho, assim, registros, né, de imagem e tal, de alunos que, durante esse teste, esse game, a sessão dura de 25 a 35 minutos, depende da velocidade do aluno, né? Mas os alunos não conseguem tirar o olho da tela. Você pode fazer barulhos, pode falar com eles, pode chamar, pode fazer o que quiser, eles não... A coisa é tão... E eu imaginei que essa seria uma ferramenta bastante útil, mas a coisa não evoluiu da forma que eu imaginei. Durante a pandemia, por exemplo, como foi citado aqui, eu estava na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eu participava exatamente da área de tecnologia, né, o Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia, e participei da implementação do CMSP, que é o Centro de Mídia de São Paulo, né? E era um projeto que era embrionário em outro estado, foi trazido para São Paulo, e nós passamos quase um ano para tentar fazer com que ele rodasse minimamente. Não foi efetivo, porque tinha problemas de infraestrutura, de internet, muita gente... O estado teve que comprar milhares e milhares de chips para colocar nos celulares das famílias, para dar acesso à infraestrutura. As escolas tiveram que fazer, em plena pandemia, fazer uma coisa chamada busca ativa, que é ir na residência dos alunos, né, para tentar trazê-los para receber os kits e para ter uma orientação mínima e para receber um material complementar. Então, eu queria aproveitar a fala do Vladimir aí, que eu acho que é o caminho, usar todos os recursos possíveis de forma que se somem, de forma
que agreguem, um agregue o outro. Não tem, no meu entendimento, não existe essa competição de presencial, remoto. Eu acho que são complementares. Eu acho que o único caminho é esse, né? Então, a pandemia, ela colocou uma ferramenta, digamos assim, paliativa, para não deixar as crianças muito tempo afastadas do ambiente escolar e da rotina de escola, mas foi uma coisa assim embrionária e que tão logo passou a pandemia, porque é um desafio muito grande. Só em São Paulo são mais de 5 milhões de alunos, né? A gente está falando aí de 3.500 escolas públicas. Eu estou falando, tudo que eu falei aqui é basicamente o segmento público, tá? Que é onde eu atuei por 9 anos aí e passei por essa fase aí na pandemia. Então, assim, resumindo, só para concluir, considerando aí essa experiência de cerca de 30 anos que eu atuo nesse segmento, o caminho é buscar todos os recursos possíveis de forma complementar, agregando, né? O papel do professor é fundamental, só que ele também é uma barreira. O professor é uma barreira. Hoje em dia, né, o papel do professor, ele mudou muito. Então, em muitas situações, ele é considerado um mediador. Ele não é mais a fonte de conhecimento. Ele não detém o poder do conhecimento. Então, ele obtém esse conhecimento, e o Walter falou aí do desafio de correção de prova. O maior desafio mesmo é a elaboração de provas. Então, e o Vladimir colocou uma questão também de padronização. Existe na regulamentação, né, do ensino, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que estabelece componentes curriculares básicos para todo o país. Só que existem também as derivações regionais que são complementares, né? Como ele mesmo falou, você não pode comparar alguém lá da extremidade norte do país com o centro-sul, etc. e tal. Então, assim, é extremamente complexo, e justamente por ser complexo é que a gente tem que usar todos os recursos que tiverem à nossa disposição. Tenho certeza que a IA vai poder contribuir bastante com essa demanda e com os resultados que a gente pode imaginar aí. Tá bom? Obrigadão, é isso aí. Legal, bacana, Lércio. Não sabia que você tinha passado pela educação estadual, bacana mesmo. O Walter perguntou se você fez parte do time CIMA, CIMA. Sim, eu era exatamente. A coordenadoria. Que legal. Acima é uma coordenadoria. Com o pessoal lá, Roberto. Depois legal, a gente troca uma ideia, então. Sim, eu fiquei 9 anos como membro da CIMA e nos últimos anos foi exatamente a experiência da pandemia. E um pouquinho antes da pandemia, houve um projeto muito interessante no estado de São Paulo, chamado MMR, que é baseado numa metodologia de gestão. MMR significa Método de Melhoria de Resultados. Então, assim, voltando à questão de padronização, né, utilizando os componentes curriculares, então, as avaliações eram feitas de tal forma, o envolvimento da base das escolas, professores, equipe gestora, era no sentido de avaliar, assim, quais eram as causas, né, de alguma deficiência educacional e buscar a causa raiz e gerar plano de ação. Então, são metodologias assim que a gente vê muito no ambiente corporativo e que teve um bom resultado na Secretaria de Educação, mas houve um... Roberto, para mim, caiu. Eu acho que o Roberto caiu. Bacana. Sim, caiu. Enquanto ele não volta, Edson, depois tem o Jefferson. Eu só queria a gente voltar ao tema seguinte, focando no tema do vídeo, né? O vídeo colocou para a gente o quê? Na pandemia, o que melhorou? Melhorou porque os professores tiveram que aprender mais tecnologia, foram forçados a aprender mais tecnologia. A velocidade, o acesso de internet, a velocidade aumentou, né? E quando terminou a pandemia, para mim já seria óbvio que voltaria mais para o presencial do que o EAD. O uso do EAD não ia ficar igual estava na pandemia. Por quê?
o ensino presencial, ele acaba ensinando mais. A interação humana, o humano explicando para alguém, é melhor do que a máquina. O melhor que seja IA, a pessoa tem que ter uma maturidade, ou tem que ter alguma coisa melhor para poder aprender com IA. O ser humano ensina melhor para o ser humano. Então já era natural isso. Eu acho que o que a gente tinha que focar para debater é o seguinte: a gente tem uma melhoria de velocidade, mas tem uma queda do interesse do professor por tecnologia, porque ele não precisa mais. Como o Roberto mesmo falou, o professor é uma barreira. Se ele não tiver um estímulo para ele aprender mais, para que ele vai gastar o tempo dele? Ele já tem tanta coisa para fazer. Agora, ele não está usando a tecnologia para corrigir prova, para fazer prova, para preparar a aula. Então, onde é que o professor pode usar mais a tecnologia? E aproveitando que tem mais tecnologia disponível, tem mais banda disponível, que recursos poderiam ser disponibilizados? Eu acho que a discussão é nesse foco, aproveitar o melhor disso. O professor já teve experiência, eu vi um programa do governo lá que tem um monte de coisa para o professor aprender de graça sobre tecnologia, inclusive IA. Vários cursos lá. Aí eu perguntei na escola do meu filho quais professores já tinham feito aqueles cursos. Nenhum fez, nem o cara de TI lá, o professor de informática fez. Eu falei para ele, cara, você está lá de graça e tudo, e você não fez ainda? Não, não fiz, não tive tempo. Então, como é que estimula o professor a usar mais tecnologia? E como é que aproveita esse aumento de banda, esse aumento de internet que todo mundo fez? Eu também, o governo chega só mais no interior de São Paulo, não, até lá 5 dias de barco no Amazonas, o governo fibrou e colocou internet nas escolas. E onde não deu fibra, ele botou uma antena do Starlink e tem internet, né? Então, como é que a gente aproveita isso para a tecnologia chegar melhor para esse pessoal da escola? Acho que é isso. Beleza, um bom ponto para a gente debater também, né? Jefferson, depois você entra até, Roberto, você acabou caindo, aproveitei o aqui, vai lá, Jefferson. Tá. Eu acho que o contato presencial, acho que ele é indispensável e insubstituível. Nas empresas a gente está vendo cada vez mais isso, empresas que o próprio Zoom, que é uma plataforma de webinar, né, uma plataforma de reunião online, ele foi uma das primeiras empresas a trazer de volta seus funcionários, né? Então, até mesmo uma empresa que desenvolve a aplicação para você poder se reunir, né, remotamente, eles trouxeram seus funcionários para o regime presencial. Isso porque é notório, tá? Na minha empresa, vocês também devem ter sentido isso. Antes da pandemia, havia uma sinergia muito maior no time. Não que hoje você não trabalhe, ou não que hoje você não fale com as pessoas, mas o contato presencial, às vezes, ele diz mais coisas do que o que a gente está acostumado a lidar no dia a dia remotamente. Então, um exemplo disso, né, em empresas que, pós-pandemia, tiveram que contratar muitos funcionários, e aí, como era tudo remoto, contratou em partes diferentes do mundo, né? A minha empresa hoje é assim, antes era tudo localizado em alguns centros, e hoje a gente está dividido aí, né? Tem gente até fora do país. Então, como que você junta isso de volta? Você não consegue mais fazer isso, né? Você trazer os centros que você tinha hoje, trazer essas pessoas. Ou você troca as pessoas, né? Ou você tenta fazer alguma coisa híbrida, alguma coisa em paralelo. Muitas empresas hoje elas estão contratando alguns aplicativos de empresa virtual. Então, você cria salas virtuais, cada um chega para trabalhar, liga a sua câmera, habilita o seu microfone e senta para trabalhar. É como se fosse, quem já jogou aí, quem já viu, The Sims, é muito parecido, né? Então, tem o pessoal lá que você senta nas salas, tem o pessoal tem a área do café, a área do lobby. Então, e você chama as pessoas para reunião, você conversa com todo mundo ali, e é como se é uma forma de você trazer isso mais próximo do que a gente tinha antes da pandemia, né? Justamente para tentar compensar um pouco
essa ausência aí de proximidade, né, entre as pessoas. E se a gente tem esse problema, imagina as crianças. Pior ainda, né, muito mais difícil. E tem um outro ponto interessante que eu entendo é que as empresas de tecnologia, de mídia social, elas investem muito dinheiro para conseguir ter a atenção em minutos, em segundos até, para aumentar essa atenção em até em segundos das crianças, dos usuários, né? Já na educação, a gente não tem esse investimento tão alto, a gente não tem esse departamento trabalhando única e exclusivamente para ganhar alguns segundos a mais de atenção. Então, apesar de ser padronizado, né, um estudo de ter uma padronização ali no aprendizado, não tem esse trabalho para que aumente esse engajamento, né, das crianças. Uma coisa que eu sempre foi uma dúvida minha, tá? Vai para o Roberto e para o Walter, que vocês estão mais ligados nisso. Na pandemia, eu pensei muito quando o pessoal falou, não vai ter mais aula, e aí as crianças vão passar a usar a internet, só que aí muita gente não tem internet, muita gente não tem computador em casa. Não seria mais fácil utilizar um canal nacional, por exemplo, de televisão? E assim como tinha aqueles telecursos lá atrás, né, e ter um canal exclusivo para as aulas, ao invés de a gente ter focado na parte da internet, na parte de fazer isso pelo computador, será que não seria mais fácil e padronizado até de disponibilizar alguns canais de televisão específicos somente para aulas? Para aula de quinta série, canal, sei lá, 5, sexta série, canal 6, enfim. Tem alguns canais, e aí teriam padronização, mais gente teria acesso, porque entendo que mais gente tem acesso à televisão, né, ainda hoje, tem mais gente com TV em casa do que com computador e internet de boa qualidade, e alcançaria mais gente. Eu acho que não entendo por que não foi feito isso, mas, na minha humilde opinião, se tivesse tido esse controle, se tivesse tido esse processo no governo, a gente conseguiria padronizar e alcançar mais crianças. Legal, Jefferson, obrigado. Você colocou um ponto bem interessante, ampliou, inclusive, o debate. Eu vou passar aqui para o Roberto, que teve aquela queda. Roberto, você concluiu aquela... Eu ia só me despedir, né? Mas... do Jefferson. Depois o Walter faz um comentário aí. Nós temos ainda mais 12 minutos aqui para cair a nossa sessão, mas estamos com 1 ou 2 minutos aí para fechar o nosso horário. Fica à vontade. Legal. Então, assim, começando pelo final aí, pela fala do Jefferson. Jefferson, isso que você sugeriu foi feito em larga escala no estado de São Paulo. Eu não tenho informações de outros estados, mas foram distribuídos kits de TV para cerca de 3.500 escolas do estado. Foi um dispêndio tecnológico assim, gigantesco. As escolas receberam computadores novos. Então, quando eu falei do CMSP, né, que é o Centro de Mídia de São Paulo, que foi implantado na pandemia, não era só a internet. Eram aulas, né, em canais de TV, né, para professores e para alunos. Então, houve um processo paralelo de capacitação de professores muito intenso, muito intenso. Então, agora, voltando à questão original aí, é só para situar aí essa informação que é oficial, tá? Eu sei porque eu estava lá e eu participei. Então, assim, em relação ao tema geral, só para finalizar, eu acho que é consenso, né, de todos que falaram aqui, que o ensino presencial é fundamental. Porém, não é suficiente. Isso também, inúmeros estudos mostram isso, e basta olhar pelos resultados do desempenho dos alunos brasileiros no PISA, né, que é a prova internacional de avaliação, né,
de poucas disciplinas, mas é o que se utiliza para um comparativo mais abrangente. Então, o Brasil está muito distante dos primeiros colocados, né? Então, acho que cabe aí avaliar as situações dos primeiros colocados, ver o que funciona, qual é o sucesso lá, e o que dá para aproveitar. Não copiar exatamente, porque o nosso país é muito diferente de outros. Mas, resumindo, o ensino presencial é importante, sim, a criança tem necessidades motoras, tem necessidades psicológicas, tem uma série de necessidades que não são só pedagógicas, né? Só que não é suficiente, então a gente tem que suprir essa defasagem com todos os recursos que tiverem ao nosso alcance. Eu acho que essa é a grande demanda e que, só para vocês terem uma ideia, vem se tentando vários modelos. O governo atual, a gestão atual, implementou a complementação educacional por meio de plataformas. São 12 plataformas implementadas nas escolas, né? Tem aí, começando pela Khan Academy, tem o Matific, né? Tem uma série de... Na área de matemática, na área de língua portuguesa, são 12 plataformas. Os professores estão saturados, os professores não aguentam mais lidar com essas plataformas, desviou totalmente o foco do ensino. Eles passaram a atuar como gestores de plataforma. Então, é preciso... O assunto é complexo, precisa avaliar com muito critério, com muita informação, com muito estudo, e uma busca permanente de melhoria, sabe? Eu acho que essa discussão é muito importante nessa linha. Obrigado, viu? Beleza. Se o Walter quiser fazer algum comentário antes da gente encerrar. Perfeito. Bom, eu vou fazer então um fecha nesse pensamento, que trabalhei também muito ligado aqui na estrutura que o Roberto comentou, no Centro de Mídias, e foi muito importante. Eu acompanhei mais à distância nessa época, mas eu vi e conversei com pessoas que foram transformadas por esse movimento que foi colocado. E também trazer um case aqui, não sei se todos conhecem, mas tem a Univesp. A Univesp é a Universidade Pública do Estado de São Paulo, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É acho que, não sei se é a primeira ou uma grande relevante, que é online, né? Ela tem, obviamente, polos para que as pessoas possam fazer as provas, né? Tem toda aquela orquestração baseada na estrutura de currículos, mas é uma universidade pública que usa o modelo remoto, né? E tem sucesso. Os números dela são bastante impressionantes, pelo volume e capilaridade. Então, acho que é uma discussão super saudável e gostosa. Eu gosto muito do assunto de educação, então fico bastante comovido com isso, mas só queria trazer aqui esses insights. Inclusive coloquei os links aqui para quem tiver interesse, quiser compartilhar com amigos que são educadores, da Microsoft e do Google, as carreiras de certificação para educadores usando tecnologias diversas para a sala de aula. Beleza, parabéns. Nossa, rendeu muito, muito. Que tema bacana esse aqui. Parabéns para todos aí que contribuíram, foi muito bacana mesmo. Chegamos ao final da nossa terça com sucesso. Tenham todos uma excelente semana, fiquem bem e até a próxima terça-feira. Um forte abraço a todos. Abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, bom descanso e boa semana para todos. Boa semana. Então, pessoal.